E então, pessoal, no nosso Vida Saudável de hoje, nós estamos trazendo um tema bastante relevante, um tema bastante interessante, aproveitando que esse mês é o mês de maio, né? É o mês onde nós comemoramos o Dia das Mães. Nós tivemos aqui uma troca de ideia com a nossa equipe aqui nos bastidores e chegamos a uma conclusão que seria importante, porque é natural, no Dia das Mães, né, nesse mês onde nós comemoramos o Dia das Mães, a gente está sempre lembrando, né, de momentos alegres, felizes, com presentes, e não quer dizer que não são mães alegres, mas existem mães que passam por algumas dificuldades, por alguns momentos, e nós achamos por bem, né, considerando esse mês e essa data, que estamos próximos aí do Dia das Mães, de conhecermos um pouco mais de algumas histórias, né, alguns casos de mães que nós consideramos assim, mães atípicas, né? São mães que passam por algumas necessidades ou por algumas dificuldades ou sentimentos, né, diferenciados do que a maioria, né, que a gente vê de uma forma, às vezes, nos nossos lares, ou com os nossos parentes, com as nossas mães. E a gente questionou um pouco sobre isso, né? Qual é a realidade de todas as mães. E nós achamos interessante, como resultado aqui da reunião da nossa equipe, de trazer esse tema bastante relevante, que é bater um papo e conhecer um pouco de algumas histórias, né, de mães atípicas, mães que lidam com algumas dificuldades e com algumas coisas diferentes aí no seu dia a dia. E nós vamos conhecer aqui, eu diria um pouco, não vamos esquecer bastante aqui, da história da Michele Vilela e também da Mariane Botelho, que são duas mães convidadas aqui, com muita honra, do nosso quadro Vida Saudável, né? Embora esse mês seja o mês de maio e em pauta está o Dia das Mães, aqui estão duas mães exemplares que estão trazendo a sua história, dividindo bastante da sua história com a gente, e nós dividindo com vocês também, sobre as histórias que estamos aqui nos propondo a conhecer, porque são histórias bastante interessantes, bastante diferentes, com o propósito de levar a outras mães que também são atípicas, né, uma palavra diferenciada através da experiência aqui da Michele e da Mariane. Michele e Mariane, obrigado aí por ter atendido ao nosso convite, né? Pela gentileza de tomar um tempinho para vir aqui bater um papinho com a gente. É uma honra receber vocês aqui. Eu que agradeço. Então, Michele, a gente gostaria então que você falasse um pouquinho da sua experiência, né? Da sua história, como que você pode fazer essa introdução para a gente falando da sua experiência enquanto dentro do que estamos tratando aqui nesse Vida Saudável de hoje, esse diferencial que é a comemoração do Dia das Mães em se tratando de uma mãe atípica que lida com algumas diferenças da maioria das mães. Sim. Então, vou me apresentar rapidinho. Sou Michele, sou mãe do Bento, de 4 anos, autista, e mãe do Brian, de 13 anos. Sou casada, sou daqui de Mulher mesmo. E, assim, a minha história com o Bento foi a partir do momento que eu comecei a perceber as diferenças, né, no desenvolvimento dele, por ter o meu primeiro menino, né? Então, ali eu comecei a perceber as diferenças no desenvolvimento dele. E isso me fez ir até o médico, né, para ter ali o libertador diagnóstico. Michele, você falou sobre que você começou a perceber. Com que idade o Bento tinha quando você começou a perceber que alguma coisa, né, você deveria ter um olhar especial buscando a ajuda de profissionais? Que eu busquei, ele recebeu o diagnóstico com 2 anos. 2 anos e 2 meses. E antes desse período, quais são as observações que você fazia e que você percebia que alguma coisa poderia estar diferente? Sim. O Bento, ele tinha muitas características, assim, de comportamentos que, vamos dizer, anormais, né? Nos meses já de vida, eu percebia que o sono, ele tinha muita dificuldade com o sono. Inclusive, o Bento veio conseguir a dormir mesmo com 3 anos de idade, sem medicamento, sem nada. Mas até então foi uma das primeiras coisas que eu já fiquei atenta. Alguma coisa diferente tem no Bento. E depois ele, no desenvolver ali de meses, né, ele teve um atraso na fala. Foi até uma das coisas também que me fez procurar mais rápido. Porque a gente vai esperando assim, tem criança que fala, né, com 1 ano e pouquinho, depois de 2 anos. Existe um plano, né, de desenvolvimento que fala tantas palavras com 1 ano, né, com 2. Isso aí. E eu percebi que o Bento, ele não falava nada mesmo, nada. E nem sabia comunicar, né? Se ele quisesse alguma coisa, ele não apontava. Se eu falasse assim com ele, filho,
Mostra pra mamãe seu nariz. Ele não sabia onde estava o nariz, onde estava o pé, onde estava o olho. Então, Isso com a idade você já deveria saber. sim. Então, isso me deixava preocupada. Alguma coisa está acontecendo. O Bento é diferente. E aí, quando eu fui, né, foi essas coisas que me fizeram ir até um neuropediatra. E aí, recebi o diagnóstico dele. Justamente por essas coisas. Ele andava na ponta do pé. Ele brincava de forma disfuncional, né? O carrinho para você girar, passar, né, a rodinha direitinho na terra ali. Ele brincava com o carrinho virado para cima e só rodando. Se ele visse um ventilador, ele ficava empolgado com aquele movimento giratório. Então, assim, ele tinha essas características aí bem diferentes, assim, pela idade dele. Então, me despertou. É isso aí. Mariana, eu gostaria que você também se apresentasse, né, e fizesse essa introdução, né, falando um pouco também desse primeiro momento aí, como que foi para você? Então, meu nome é Mariane, eu sou mãe atípica da Maria Antônia. Hoje a Maria Antônia tem 4 anos, ela é uma menina linda, maravilhosa, super desenvolvida, que tem síndrome de Down. O diagnóstico para mim, como na maioria dos casos na síndrome de Down, trissomia do 21 que a gente fala, né, T21, popularizou, é pós-parto. Então, todos os exames de ultrassom normal, tudo ia lindo. Tanto assim, eu viajei para fora do Brasil, eu estava com 7 meses. Se eu soubesse que ela tinha trissomia do 21, não teria ido, porque é um alto índice de prematuridade na T21. Então, teria ido para um grande centro, esperar ela, né, com mais aparato. Mas não, foi tudo normal. Fiz academia até 37 semanas, pegando 40 quilos nas costas de agachamento. Vida normal. Trabalhei até 36 semanas, né? Eu sou fisioterapeuta por formação. Até então, eu trabalhava, né, no hospital. Na UTI, e aí quando ela nasceu, no dia ela nasceu e eu vi ela diferente. Eu vi que ela era diferente, ela não era um bebê com as características típicas, né? E aí então a pediatra não me falou, porque meu esposo é médico e amigo dela. E ela foi até ele questionar se a gente já sabia. E ele falou, não, a gente não sabe. Ela falou, então eu vou ter que contar para a Mariane. Isso online no puerpério, né? E o puerpério, para as mulheres que estão assistindo a gente, elas sabem que é uma queda hormonal, já tudo é muito difícil. O emocional, entendeu? O emocional tá lá embaixo. Tudo muda, né? Sim. Tanto que, assim, tem um tal chamado que a gente chama de baby blues, que até 15 dias no pós-parto, você tem uma depressão fisiológica. Se você passar de 15 dias, aí você tem que procurar ajuda profissional. Então, assim, eu já estava arrasada sem saber do diagnóstico. Não sabia do diagnóstico, mas tinha alguma coisa diferente. Intuição. Aí achei que era intuição, mas também era queda hormonal, né? E aí, então, meu marido não deixou que me contasse. E aí a gente foi pra casa. A gente foi pra casa e fui pra casa com aquele bebê, que eu vi que era diferente. Eu vi que era diferente, mas eu não sabia o que era. Né? Eu sou fisioterapeuta, estudei o que era síndrome de Down na faculdade, aquele basicão, né? E não sabia nada a não ser o preconceito que tem na sociedade inteira e que também tinha dentro de mim. Eu sempre falo para as mães T21 que chegam no nosso Instagram, eu tenho um Instagram que eu conto a rotina dela, né, nosso dia a dia. E aí eu sempre falo, o primeiro preconceito que a criança vai sentir, vai receber, vai passar, são os pais. Né? A gente vencendo o preconceito dos pais, o mundo vira pinto. Porque a partir do dia que os pais aceitam aquela criança com todas as suas dificuldades e suas particularidades, e coisas boas também, porque cada indivíduo é diferente, né? Não é uma pessoa que tem 21 é igual a outra só porque tem a trissomia. São diferentes, como eu e você. E aí a gente foi pra casa e nas madrugadas eu vi que ela era diferente. Eu amamentando, eu vi que ela era diferente. Mas até então você não havia tido essa informação não, de uma forma não deixou a pediatra oficial, me contar, né? não. Ela pediu um cariótipo, que é um exame que eles pedem para qualquer bebê que nasça com alguma suspeita de alguma particularidade genética, síndrome. E aí eu vi aquilo, cariótipo, banda G. Aí na madrugada seguinte eu cheguei pro meu esposo chorando e falei com ele. Eu falei, a Maria tem síndrome de Down. Aí eu já joguei. Por quê? Na madrugada eu comecei a ver as características. Ela tinha uma pele esponjosa na nuquinha,
Ela tinha prega, que a gente fala, uma prega no olhinho. Ela tinha as orelhas pequenas e baixas. A minha orelha é grande. Eu já fiz até cirurgia estética. Meu marido tem orelha grande. Então, tipo, o bebê, ele tinha 100% da genética e nasceu com orelhão. E aí ela não nasceu. E várias outras particularidades. Só queria dormir, uma hipotonia toda molinha. E aí eu falei, tem a ele. Eu tenho uma rede de apoio sensacional, que era ele e a minha mãe, né? E funcionários. E aí ele me abraçou e falou, não, você tá cansada. Não, ela não tem, ela é perfeita. Só que a médica pediu uma bateria de exames. E aí, no outro dia, eu já comecei a marcar tudo. Comecei a marcar. E aí eu fui numa outra pediatra, que era cardiologista, né? Que era uma terceira pediatra, não foi a que recepcionou ela. E aí ela me falou com todas as letras. A Maria Antônia tem síndrome de Down. E você não precisa de esperar o cariótipo para você estimular ela. Você tem que estimular ela a partir de hoje. Eu, como fisioterapeuta, né? Só que eu atendia adulto, não sabia nada de criança. Comecei a estudar e viver aquele mundo novo. Aí o cariótipo, que é o exame de sangue, chega 40 dias depois. Então, até 40 dias, a gente tinha aquela coisa, não, mas vai dar negativo. Ela não tem isso não, olha só como é que ela é desenvolvida, olha, ela já está segurando o pescoço. E tinha aquela esperança no coração de não ter. Por isso que eu falo que o primeiro preconceito que as crianças elas sofrem é dos pais. Entendeu? E depois que os pais... Mesma coisa no autismo, né? Quando tem pais que aceitam, igual ela falou, meu filho é diferente. Agora tem criança com 4, 5 anos que a mãe fala que não tem. Você falando que você já falou antes mesmo de ter o diagnóstico. A gente tem essa intuição mesmo. Eu acredito que a mãe e o pai ali, quando é presente, observa, ela consegue perceber, mesmo não sendo profissional. Eu falei com meu marido, o Bento é autista. Aí ele, isso é coisa da sua cabeça, eu acredito que não. Eu falei, não. Você falou para ele já com que idade que o Bento tinha? Ele tinha já 1 ano e pouquinho, quando eu cheguei a falar com ele. Tá. Eu já estava estudando também, como ela disse. A gente tem que se preparar. Procura, né? Então, é bom... Mas a gente tem lá no fundinho. Não é não. Será que eu coisa posso da errar, minha cabeça. Né? Ô Mariana, você está falando para nós sobre assim, os seus questionamentos, a busca, a informação, até enquanto profissional da saúde que você mas como que você lidou nesse período assim com os seus sentimentos, né? Como que fica o sentimento de uma mãe que está ali, você sendo um profissional de saúde, né? Vendo, percebendo, achando e com aquela esperança de um outro resultado e já fazendo uma gestão como se fosse. Como que ficou esse momento para você? Então, nenhuma mãe espera um filho com deficiência. Nenhuma mãe sonha com um filho com deficiência. Então, assim, a gente quando gera um bebê, eu nunca tive contato com ninguém com síndrome de Down. Ninguém. Não tive um amigo na escola, eu não tive um primo, um tio, não tinha. Era eu só tudo via nos muito livros, novo, né, para você. Assim, livros. chegou tudo muito novo, né? Meus exames todos normais, então a gente não espera. Se eu falar que eu superei, foi fácil, não foi fácil. A gente fala a gente vive um luto. Tem mãe que não gosta dessa nomenclatura, dessa expressão, porque fala que você vive o luto do filho que não nasceu. Eu olhava a certidão de nascimento da Maria Antônia e via lá, Maria Antônia Reis Botelho. Mas eu não enxergava aquele nome naquela criança que eu via amamentando em mim. Porque não era aquela criança que eu estava esperando. Eu estava esperando uma criança típica. Uma criança que eu ia criar no chão, com facilidade, sem o preconceito da sociedade, sem 1 milhão de terapias. Então, assim, não adianta falar que foi fácil, porque não foi fácil. A gente, nesse primeiro momento, a gente precisa muito de uma rede de apoio, né? De foi minha mãe, né? O meu parceiro, que é meu esposo. E, assim, a pessoa que não tem, igual eu conheço outras mães solo, de crianças com T21, quantos de autista, assim... E, tipo assim, eu não consigo nem mensurar a dificuldade, porque, assim, eu tenho uma rede de apoio surreal, eu tenho uma família surreal. Então, enquanto eu falei assim, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, a Maria tem síndrome de Down. Eu quase desmaiando na madrugada já, com puerpério, fraqueza de amamentação, peito doendo. A minha mãe, eu falei assim, eu não tenho estrutura para aguentar isso. Eu falei com ela, não tem estrutura. E ela me abraçou, ela falou assim, minha filha, você tá cansada. A Maria é o projeto de Deus. É a minha neta. É o bebê que a gente estava esperando. E aí,
um passar dos dias, aí você começa a afagar a criança, você começa a ter aquele contato. Eu costumo falar hoje que a melhor coisa que me aconteceu foi não ter me contado. Porque eu tive aquele primeiro contato com a Maria Antônia, entendeu? Diferente de quando, por exemplo, eu conheço algumas mães que elas estavam abertas no centro cirúrgico e o médico falou, xiii, tem síndrome de Down. A mãe aberta lá, com a barriga aberta, entendeu? Então, tipo assim, todo aquele encantamento inicial já foi perdido. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por eu ter tido a oportunidade, né? a forma que aconteceu comigo, entendeu? O meu ginecologista nem me falou, foi embora. Eu tive que ligar para ele. Você notou que a Maria Antônia tem síndrome de Down? Diferente de que aconteceu com outras pessoas, entendeu? A pediatra teve que ficar convencendo, sabe, a gente que ela tinha síndrome, porque a gente não teve aquela informação no pré-natal. O ginecologista não falou que eu fiz todos os ultrassons. Mariana, até para mim aqui tem uma pergunta, né, para esse momento, que eu até vou substituir o que eu anotei aqui enquanto um questionamento. Aqui está a palavra aceitação, mas pelo que você está falando, eu não vou nem perguntar para você com relação à aceitação ou não, porque parece que você... eu não sei se existiu para você esse momento de aceitar ou não, pela forma que aconteceu com você, porque parece que você já foi tendo a oportunidade de ir lidando, desenvolvendo uma afetividade, Isso. Né? Até o momento que chegou uma até notícia, chegou né? O cariótipo, né? Que foi os 40 dias. E nesse tempo que você lidou com vários sentimentos, né? E como que foi para você lidar com vários sentimentos, com uma esperança de um resultado de exame Então, eu sempre falo, diferenciado e já tendo a oportunidade, conforme você falou, de estar já desenvolvendo e já cuidando até como se já soubesse, né? Ou já tivesse, já contando, né, pela percepção e tal, pela forma que aconteceu com você. Ou existiu para você essa questão de ir lidando até chegar um momento de aceitação? Existiu. Existe esse marco da aceitação? Existe. Igual eu falei, não cheguei a complementar, mas o luto do filho, né? Idealizado e a aceitação do filho que você tem. Entendeu? Existe essa passagem, né, que eu falo. Então, por muitos dias eu precisei de muita ajuda espiritual. A minha família toda é evangélica, então eu precisei de muita ajuda espiritual, precisei de muita oração. Momentos mesmo íntimos com Deus, para a gente ter aquela aceitação e perguntar, por que comigo? Por que comigo? E eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, muito metódica, eu programei toda a minha vida, eu estudei, eu me formei, eu trabalhei, eu tive condição, eu casei e eu tive filho. E assim, eu não tive pai, então o projeto de família, o projeto de ter um pai para minha filha era muito grande na minha vida. Então era tudo muito programado e de repente saiu tudo de órbita, entendeu? Ficou tudo de cabeça para baixo. De certa forma, dentro de tudo que você falou aí, da forma que você se programou, tudo eu entendo que são desafios, né? Então você recebeu mais um desafio de tantos outros que você já precisou vencer, A né? maternidade atípica, ela é cheia de desafio, né? Eu falo que o maternar, ele já é cheio de desafios. Às vezes eu vejo no grupo das mães, as mães postando, hoje eu vou surtar. Hoje eu não aguento fulano, não sei o quê. Não, hoje não passa aí no psiquiatra. De não sei o quê. Aí eu só li aquilo lá, aí eu ia colocar assim, gente, se vocês são mães, porque só tem a Maria de atípica na sala. Falei, se vocês são mães de crianças típicas estão assim, tô tranquila. Porque se vocês não sabem os desafios que eu tenho, as crianças deles, a criança típica, você fala uma vez, você sabe a comparação, que você tem 2. Sim. Você fala uma vez. Você aprende ela a contar até 10 vezes, até 10, uma vez ela deu conta. Criança com deficiência, ela aprende. Aprende, porque eu sou prova disso. A Maria Antônia é inteligentíssima. Mas é um estímulo. Mas você tem que falar 10, 20 vezes. E quem quer esse trabalho? A gente quer criar filho igual batata, a gente quer criar filho no chão, a gente não quer filho com muitas dificuldades, a gente não quer, entendeu? A gente quer criar filho com facilidade, como era antigamente, né? Que criava 10, que um criava o outro, que dirá nessa correria. Mas aí passou. Eu falo para as mães assim, mais ou menos, eu acho que é o mesmo tempo de criança típica, é uns 3 a 6 meses para você se situar. Entendeu? Depois passou aquilo ali, acabou o milho, acabou a pipoca. Fui com Maria na pracinha, olharam torto pra ela, aquilo dói, mas eu já aceito a minha filha, acabou.
O Ô, Michele, para preconceito vai você, como existir mesmo. a mesma pergunta que eu fiz para ela aqui, para você, como que foi esse momento que você falou para nós, né, antes da Mariane contar a experiência dela, esse momento de você fazer a administração dos seus sentimentos, dos seus questionamentos, do não é, e eu imagino, né, igual a Mariane falou que de certa forma é um conflito de pensamentos mesmo, de razões e questionamentos, né? Você passou por esse momento que você entende que existiu um marco que a gente pode dizer entre aceitação ou não aceitação, ou existiu esse momento em que você realmente trocou todos os questionamentos e sentimentos por esse de aceitação e vamos tocar por aqui. Como que foi para você? Então, eu sempre falo que o diagnóstico ele é libertador. Por mais que a gente imagina, mas quando você tem ali um profissional te falando, e aí você vai pensar assim, a partir de agora é um novo mundo. Eu pensei dessa forma. O Bento, ele é uma criança diferente? O que eu vou fazer para ajudar o meu filho? Primeira coisa, é um desafio muito grande, como aqui a gente está falando muito de desafio, foi largar minha profissão. Né? Eu sou formada em gestão da qualidade, trabalhava na área, apaixonada com o que eu fazia e tive que mudar, né? Tudo mudou. Então começou por mim. Além da aceitação do diagnóstico e saber que tudo era novo, tudo ia mudar, eu também precisava mudar. Então não é só aceitar e pensar assim, não, a partir de agora eu tenho que cuidar do meu filho, levar na terapia, fazer isso, fazer aquilo. Mas antes a gente também precisa pensar, né? Para mim também vai mudar. Então primeiro eu parei e me posicionei, né? O que eu vou fazer? Então, a partir de hoje, eu vou dar uma pausa. Eu não digo que eu não vou voltar, igual a gente estava conversando ali fora. Claro que existe, como a Mariane bem falou, existe muitos casos e casos. Tem muita maternidade atípica que é muito difícil, é mais desafiador ainda. Muitas mães solteiras, né, solo. Muitos pais abandonam ali na hora do diagnóstico e deixam a mãe sozinha nesse momento tão difícil. Mas não é o nosso caso, mas como a gente está representando aqui, né, as mães atípicas desse mês das mães, então eu falo assim que é desafiador mesmo. Uma das coisas é largar o seu sonho, né, dar uma pausa por enquanto, como eu fiz, para dedicar. Porque eu sei que para a qualidade de vida do meu filho, para o desenvolver dele, ele precisa de mim agora. Porque tem um estudo também, né, que é bem informado aí, que o desenvolvimento da criança ele tem um tempo para acontecer. Por isso que é tão falado hoje no autismo que quanto mais cedo, né, precoce descobrir que a criança tem um diagnóstico de transtorno espectro autista, melhor vai ser o desenvolvimento. Porque muitas crianças às vezes estão no nível de suporte 2, né? E com o desenvolvimento, com as terapias, com tudo que tem que ser feito, a criança consegue vir para o nível 1 de suporte. Quer dizer, já consegue fazer muita coisa ali sozinho, né? Sem sobrecarregar tanto a mãe. E nesse período, Michele, você, igual a Mariane falou para nós, você também encontrou essa rede de apoio assim na família e amigos também? Você pôde contar com isso? Ou você se sentiu assim, muito sozinha? Como que foi para você? Primeiramente, eu acho assim que eu fui, eu vou dizer que eu fui meu primeiro apoio. Eu fui meu primeiro apoio, porque eu precisei passar para o meu marido. Não que ele não aceitou, mas eu senti nele uma dificuldade de entender o autismo. Como eu já imaginei. Como você é mãe? Mãe, e comecei a estudar. Mãe tem toda uma outra forma, né, de Quando entender, todo de mundo ver. sai, as luzes se apagam, quem fica é a mãe, gente. E ele Melhor que o pai seja, né? E ele, assim, eu vi uma dificuldade dele em entender. E o Brian também estava na transição de idade da infância, né, para 10 anos, que já começa ali a mudar, né, também o desenvolvimento, né, tem esses marcos aí da idade. Então, eu também tive que começar comigo mesmo, meu apoio, e passar para eles, porque hoje eles são o meu apoio. Meu marido hoje teve a redução da carga, né, as horas reduzidas de trabalho, né, que é direito também, é lei. E isso me ajuda muito. Essa lei acho que é recente, né? De redução de carga horária de trabalho. É recente essa lei. Da Berenice Piana, né? Se não me engano é 2015. Não é tão recente, né? Mas...
Então, assim, para mim foi muito bom. Porque aí, igual ela tem a mãe dela também que dá suporte. Minha mãe não mora aqui, né? Mora em outra cidade. Então, não podia contar com mãe. Igual a gente, né? Sempre tem a mãe perto, ou a sogra. Minha sogra tem problema de saúde, então também não poderia contar com ela. Então, é o marido e o filho mesmo. Graças a Deus, que é a minha rede de apoio. Então, sempre A gente ali fala apoiando. que, eu sempre falo que as pessoas sempre me cobram. Ah, mas você vive para Maria Antônia. Eu sou fisioterapeuta, eu trabalhava, né? Super independente. E aí, quando a Maria nasceu, Você também, igual a Michelle, você também abriu mão da sua atividade abri. também. Eu trabalhava como fisioterapeuta de 7 da manhã às 7 da noite e abri mão Lá de tudo. atrás ou ainda você Não, mantém? quando a Maria nasceu, eu entrei na licença maternidade e não voltei até hoje. Eu também, quando o Bento nasceu, na verdade, assim, eu já pensei, eu vou ficar um tempo cuidando dele, igual eu cuidei do meu primeiro, e depois eu volto. Só que o meu pensamento era voltar assim, com 2 anos, quando ele tivesse com 2, 3 anos. E aí foi aonde eu falei, não dá para voltar agora, a Não, pausa meu vai ser pensamento maior. era ter Maria Antônia, parar 5 meses, né? No máximo aí 6 meses e voltar ativa. Mas assim, eu queria diminuir minha carga horária, né? Porque eu queria participar da criação dela, eu acho muito importante, né? Mas aí eu sendo fisioterapeuta, eu vi que eu ganhava mais com ela em casa do que na rua. E esse tempo seria muito precioso. E graças a Deus nós tínhamos essa condição e essa escolha, porque tem mães que também não têm essa escolha, né? Não tem esse aporte financeiro que pode segurar um lado para poder a mãe participar dessa criação. Porque eu falo que o único lugar que a gente é insubstituível é na vida de um filho. E nos últimos anos, parece que, né, pela informação que a gente tem, com essa questão de inclusão, mesmo que talvez ainda não esteja no ideal, mas as coisas melhoraram muito, né, com relação às escolas. Por exemplo, como que é, Michele, o Bento com relação à escola? O Bento começou esse ano na escolinha. Mas ele foi bem aceito, né? Graças a Deus o professor de apoio dele é excelente, tem todo o suporte ali mesmo para estar lidando mesmo com a criança autista, porque é muito importante também o professor de apoio ele ser especializado na criança, né, com deficiência e no autismo no caso. Por quê? Para entender. Porque se der uma crise, como que ele vai saber lidar com a criança que está dando uma crise ali? Né? Então, tem várias ali características que até o professor de apoio ele precisa entender o autismo para ele cuidar dessa criança. Então, para mim, a escolinha está sendo ótima para ele. Esse dia nem tem ido porque está passando mal. Mas, Só assim, os grips quando entra na escola. mas a inclusão, ô Sérgio, eu digo que ela está a passos de tartaruga, tá? Não é uma coisa assim que às vezes a gente vê muito falar igual agora mês de abril. Tem muita manifestação, muita conscientização falando do autismo e tudo, mas está em passo bem lento mesmo. Mas a diferença que eu vejo, Michele, é que mesmo a passos lentos, né, igual você está falando, mas existe, né, o que até bem pouco tempo atrás não existia nada. não existia nada, né? Era assim, passo. você com o seu problema, Na sua casa. com a sua busca e com que portas vou bater, onde vou, onde irei, o que farei. Na verdade, tinha o acolhimento na PAI, né? Onde sobrecarregava muito também. Inclusive, a fila ainda continua bem extensa, né? Para acolher todas as crianças com deficiência. Então, abrir o leque, né? Para as crianças participar da escola, né? Incluir elas na educação, isso foi muito bom. Com certeza mesmo sendo lento, mas já é um avanço, né? Eu falo que não pode nem, assim, eu acho que não tem nem comparação do que era antigamente e o que é hoje, entendeu? As mães antigamente, muitas vezes elas escondiam os filhos dentro de casa com medo da sociedade ou por elas próprias, né? Existem pessoas e pessoas, existem personalidades e personalidades. A própria mãe não aceitava o filho e deixava ele em casa. E o ser humano, ele é um ser social. Ele precisa estar em convívio com a sociedade. Ele precisa para desenvolver cérebro, né? Então, assim, o cérebro, ele é desenvolvido com o meio externo. Então, se você coloca uma pessoa em casa, por exemplo, vamos botar uma criança com síndrome de Down, deixa ela só em casa enquanto as outras vão para a escola, enquanto as outras vão na casa dos tios, enquanto as outras vão brincar na rua. Você pode pegar
uma criança típica, que não tem diagnóstico. Você vai prender ela em casa por um tempo. Ela vai desenvolver virar alguma coisa atípica. sim. Ela vai virar atípica, porque o cérebro não vai receber o estímulo do meio externo que ele precisa para crescer. Se ele não crescer, sai do nível de normalidade. Mas, assim, nem se compara ao que tinha antigamente. Hoje em dia, as crianças PCD estão na rua, as pessoas com PCD estão na rua e, tipo assim, quem gostou, gostou. Quem não gostou, que se exclua, entendeu? Nós estamos na rua, os pais levam as crianças na rua. Quem olhar torto, não tem problema. Meu filho, pra mim, ele é lindo e Deus deu pra mim do jeito que eu precisava. Então, assim, essa aceitação partindo dos pais, a sociedade fica mais leve, entendeu? Porque você fica muito nervoso quando você vê uma aceitação. Por exemplo, a Maria, ela é idolatrada na sala de aula dela. Idolatrada. Eu ia te perguntar agora. Como que é a relação dela na escola, né? As crianças por quê? Porque ela é muito carinhosa. Ela ganha as pessoas no carisma. Ela abraça, ela beija, ela faz carinho. Então, ela é uma criança muito carismática. E as crianças, o que elas gostam? De amor. Que criança que não gosta de amor, né? Engraçado que você falando isso, o Bento tem uma característica também que ele não gosta muito que agarra, né? Ele não gosta de muito contato. Diferente do autismo, que geralmente síndrome de Down, né? Ao contrário. E ele tem uma sensibilidade muito grande auditiva, com barulho. A Maria também tem um pouco. Então ele leva o fone dele, né? O abafador, põe, por causa dos barulhos e tudo. Aí, o barulho irrita um pouco, irrita muito, né? E pode, né, deixar ele desregulado. E aí os coleguinhas não entendiam até então. Aí, quando foi agora o mês de abril, a gente fez uma conscientização. Sala de aula sem barulho, né? Não tem, né? Mas engraçado é o que eu ia chegar nesse ponto. A professora até outro dia falou, Michele, deixa eu te falar uma coisa. Você acredita que o Bento está usando bem menos o abafador? Eu falei, que ótimo. Sabe o que aconteceu? Eu conversei com a turminha e falei, olha, o Bento tem sensibilidade auditiva. O amiguinho precisa participar da escolinha, da aula, então vamos falar mais baixinho. Aconteceu isso na sala da Maria também. Não é? Isso é ótimo. Isso é inclusão, né? Isso. E a gente fala muito inclusão na educação, mas hoje eu estava até de manhã, né? Eu estava pensando em algumas coisas. Falei, gente, quando a gente fala em inclusão escolar, inclusão na igreja, né? Que também está se falando muito, né? Na sociedade em geral. Mas, em primeiro lugar, a inclusão tem que acontecer em casa. Os pais têm que ensinar o filho, né, aos filhos que vão para a escola e lá vão encontrar coleguinhas diferentes. Deficiência auditiva, né, visual, intelectual, física. Porque muitas crianças chegam e se deparam com uma outra que é diferente e fica espantada. Porque muitas vezes não recebe essa informação, né, que pode encontrar um coleguinha assim. Mas hoje em dia até os desenhos estão ajudando, né? Tá ajudando, o Mundo Bita, não sei se vocês já ouviram falar, tem personagem da cadeira de roda, tem um personagem com síndrome de Down, então, tipo assim, as crianças vivem em desenho, vivem muito desenho, isso que acabam trazendo para o cotidiano e para um padrão de normalidade, né? A Turma da Mônica também tem um personagem, tem vários, acho que o Sítio do Pica-Pau Amarelo também já colocaram. Então, assim, tem alguns desenhos que estão já entrando aí, porque, na verdade, é uma informação, é uma coisa que está crescendo muito, né? A Maria também tem um pouco dessa sensibilidade ativa, não muito, mas tem época que tem mais, tem época que tem menos. Tem uma amiguinha na sala dela que quando eu acompanhei ela, porque ela teve um problema de queda, ela fez uma cirurgia e ela tem alguns parafusos no pescoço, por queda, em parquinho. Então, assim, tem uma amiguinha dela que eu lembro que as crianças gritavam, amiguinha com 3 aninhos, não grita, senão a Maria vai chorar. A Maria não gosta de grito, gente. Eu sou apaixonada por essa menina. Eu falo que ela é um anjo de Deus na vida. Mas, assim, são vários anjos, sabe? Na sala, são muitos. E no caso da sala que ela está, tem outras crianças também? Ou ela é a única atípica. Ela é a única atípica. Agora, eu procuro também muito envolvimento. Porque eu sei, eu já coloquei isso na minha cabeça, que eu preciso formar essa base agora. Essa base, com 3, 4 aninhos, eles não têm maldade. Então eles fazem amizade entre si. É agora que os vínculos vão começar a ser feitos. Sim. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu crio momentos entre eles fora da escola. Lá em casa, eu marco piquenique na lagoa, eu marco passeios, entendeu? Sempre tem um amiguinho lá em casa, para poder eles criarem esse vínculo, entendeu? E isso eu acho que ajudou muito. E além de eu ter um Instagram, que eu filmo muito ela, né? Ela conversa na câmera,
E aí eu já percebi que as mães em casa acompanham e as crianças acompanham. Sim. Então, outro dia, a minha filha, eu vi, Maria, você fazendo isso. Eu vi, Maria, você fazendo aquilo. Então, criou um envolvimento muito grande. Muito importante, porque além do que a gente chama de aceitação ou de inclusão, a criança, igual você falou no caso da Maria, e ela também falou, que por exemplo, em sala de aula, ela já alguma coisa que as outras crianças observam ou deixam de fazer ou colocam enquanto limite por estar respeitando, e casos até que a gente tem de informação, acredito que aconteça isso com ela, também comento, de que na escola a criança chega até a desenvolver um ambiente de proteção ou de afetividade. A Maria ama. Não é? Ama escola, ama Esses dias que ele não tá indo, ele fala, mãe, já melhorei, vou pra escola. Então. E antes, no início, assim, antes de eu colocar, vinha uma barreira, né? Ai, meu Deus, como que o Bento vai ficar? Como vai ser a adaptação? Né? E foi super tranquilo, graças a Deus. E isso depende muito, assim, das políticas públicas, da política da escola, dos profissionais, do trabalho da mãe. Mas você vê que o resultado do comportamento das crianças com relação a essa, não sei se a palavra certa seria aceitação, não, que eu estou me questionando mais aqui, ou querendo falar mais, do ir além da aceitação, que é desenvolver a afetividade, né? Eu acho respeito. Que antes de você eu acho que isso vai além da aceitação. Eu aceitei, ok. Mas não, vai além, porque é carinhoso, abraça, é afetivo. O vínculo ele tem que ser afetivo e não forçar. Tanto que esse ano, na escola da Maria, eu ainda não falei com ninguém sobre a síndrome de Down. Porque eu não quero que eles aprendam que é síndrome de Down. Porque nessa idade as crianças elas repetem muito. Então eu quero primeiro fazer aquela base afetiva. Quando eles amarem ela pelo que ela é, eu vou contar pra eles que ela tem síndrome de Down e é uma característica dela. Entendeu? Como ela tem cabelos caramelos, a outra tem cabelo preto, o outro é negro, o outro é pardo. É uma característica dela entre milhares que ela tem. E eu falo sempre que a inclusão, antigamente a gente não tinha isso. Eu não tive essa oportunidade. Que a inclusão, todo mundo ganha. E isso não é clichê. Por que isso não é clichê? A pessoa típica de hoje, eu era uma pessoa típica no colégio. Eu sou a mãe atípica da sociedade. Então, uma criança que ela é típica no colégio hoje, amanhã ela é um pai ou uma mãe atípico. Então, se ela tiver esse contato com outra criança e vendo que isso não tem nada demais, que são pessoas, ela vai ter uma facilidade amanhã no diagnóstico que ela receber do filho dela. Eu acho isso muito válido. E isso também é importante, igual a gente tem visto muito nas redes sociais, descobrir o diagnóstico agora, depois que já é pai, né? Igual recentemente eu vi um pai que descobriu o diagnóstico depois do filho, né? Que ele se viu, né? Nossa, meu filho sou eu, um espelho. Aí foi ver, ele também era autista. Então, assim, a sociedade tem que entender que o autista, ele vai ter as fases. Ele vai ser uma criança, um adolescente, um adulto e vai ter a velhice também. Então, por isso a importância de entender o autismo e saber lidar, né? Aqui eu falo... E cada dia está mais comum, né? Hoje em dia é uma criança a cada 36 nascidos. Sim. Então, antigamente, que era 1 para 800, igual na síndrome de Down é 1 para 700, o autismo é 1 para 36. Sim. Cada uma menina, né? 4 meninos são autistas. Sim. Então, e o Bento hoje com 4 anos, quais as terapias, falando da parte fora da escola, né? O que dentro da condição dele, da necessidade dele, o que ele recebe, né? Além da escola, de algum tipo de outros tratamentos, de terapia, o que mais que ele recebe além da escola? Sim, o Bento faz sessões de terapia multidisciplinar, né? Que é o próprio neuro que lauda ali, né? Prescreve. Ele faz TO, que é conhecido como terapia ocupacional, fonoaudióloga, que é a fono, psicóloga. Agora ele tem também, acrescentou musicoterapia, neuropsicopedagogo. Ele fez ano passado psicomotricidade, que é uma fisioterapia, porque o Bento, ele tem... É muito normal no autismo ter... Muito comum, pouca força, vamos dizer assim, hipotonia que chama, força muscular. Então ele tinha dificuldade, igual eu estava comentando com ela há pouco, que o Bento, ano passado, com 3 anos e meio, que ele começou a subir escada, que ele começou a pular, ele não conseguia soltar do chão, tinha essa dificuldade motora. Cortar, pegar na tesourinha que as crianças adoram, cortar papel, ele começou agora.
fazer esse movimento de cortar, porque tem essa dificuldade motora fina, né, e motora grossa. Então, é uma realidade que ele também, é uma característica, né, que ele tem do autismo. E a psicomotricidade ajudou nisso. E aí o médico também passou natação. Então, assim, tem muitas atividades durante a semana com o Bento. E além de tudo, como a Mariane estimula ela em casa, eu também estimulo o Bento muito, porque tem que ter casa, escola e terapia. Tem que estar esse triângulo, porque é aí que vai fazer as nossas crianças desenvolver a cada dia mais. Ô, Michele, e o Bento, quais são os itens que você observa que ele tem mais facilidade de aproveitamento nos tratamentos ou os itens que você percebe que ele tem um pouco mais de dificuldade? O Bento tem dificuldade de contar, sabe? De contar os fatos. Conversar. Saber comunicar já melhorou bastante. Igual antes ele nem falava, hoje ele consegue falar bastante coisa, desenvolve bem. Eu pego historinhas para ele, dou um livro e falo assim, vamos, né, para ele imaginar, olhar a figura, era uma vez, aí ele olha a figura e vai desenvolvendo a historinha. Então eu faço esse estímulo para ele, né, já criar um cenário, entender o que está por volta. Então isso tudo aí é uma forma da gente estar estimulando ele. Mas essa é a dificuldade que eu vejo maior no Bento, além dessa, né, que é a motora, que também é uma grande dificuldade que ele tem. E facilidade que eu vejo no Bento, vamos dizer, uma facilidade. Dentro ele do processo terapêutico que ele passa, que são várias frentes, qual que você pensa que ele desenvolve melhor? Isso aqui ele foi muito bom porque ele desenvolveu muito rápido, né? É algo que ele gosta, né? Igual a Mariana está falando. Tudo que é ligado ao alfabeto, ele está nessa fase de hiperfoco, né? Com letras, números. Então, assim, qualquer atividade que incluir o alfabeto ou os números, ele tem mais facilidade de entender, de interagir. Então, acho que a facilidade é juntar o hiperfoco com aquilo que vai ser introduzido ali para ele. Eu acho que aí ajuda na... Eu não sei se é o caso dele, mas assim, as reações dele, por exemplo, com animais. Você tem pet em casa, ele não tem? Cachorrinho, gatinho? Tem passarinho. Passarinho. Tá igual eu, tenho um peixe. Porque dá menos trabalho, né? O passarinho, eu olho por esse lado aí. É. Ele, na roça do meu pai, tem 3 cachorros. Então, de 15 dias eu tô lá, então ele dá com os cachorros lá. Mas em casa é um passarinho, que ele gosta muito. E ele interage muito ali com o passarinho, sabe? O passarinho incomoda pouco, é pouquinha ração, né? Bem muito tranquilo. Bom. Era do meu marido. Eu ganhei de você, agora eu tenho um peixe. E você percebe que ele tem preferência por algum... Quando ele vai, por exemplo, lá no sítio do avô, ele tem preferência por algum animal, por gato, cachorro, ou assim? Ou para ele tudo é uma descoberta? Ele gosta muito de cachorro. Cachorro e galinha. Gosta muito de ir lá no galinheiro. Ele gosta muito de cachorro e galinha. Porque o cachorro, ele tem essa coisa mais da afetividade também. O cachorro Sim, os cachorros vai até ele, né? Tem aquele todo afeto ali, né? Que o animal também gosta bastante, de criança. Então, e a Maria? Como que é a relação dela, assim, né? Fora da escola, com outras atividades também terapêuticas? E o que você observa nela também, porque a gente perguntou agora para a Michele, de coisas que você percebe que ela... desenvolve melhor, outras que ela tem um pouco mais de dificuldade? A Maria, a dificuldade dela é o motor, né? Pega a hipotonia, que é na síndrome de Down, todo o corpinho dela é hipotônico, é mole, né? Desde o músculo cardíaco até o músculo do braço. Então, tudo para ela requer mais energia e facilidade. Animais e música. Ela é enlouquecida com música. Tudo que eu quiser ensinar, que eu introduzir a música, ela aprende no mesmo momento. E animal também. Ela sabe o nome de todos os animais em inglês. Ela sabe todos os sons que os animais produzem. Todos. Digo assim, não é os animais básicos. São uma lista assim, de uns 30 animais que ela sabe. Outro dia a professora chegou perto de mim e falou, Mariana, eu fiquei boba ontem com a Maria. A gente cantando no sítio do Seu Lobato na roda. E são 18 alunos. E ela era a última. E aí, tipo, não tinha mais animal pra ela falar. Na última, diz ela que ela chegou na hora dela e Maria, o que tem no sítio do Seu Lobato? Diz ela que ela parou, olhou pra lugar e falou com a professora assim, um gavião. Olha só. Aí a professora falou assim, mas como é que faz o gavião, professora? Eu não sabia, menina, como é que faz um gavião. Ela foi e deu um mortal.
O Gavião faz isso pra ela. Porque a gente canta desde 6 meses pra ela do pintinho amarelinho. E tem gavião, a pessoa é um gavião mesmo. Então tudo, animal, coruja, guaxinim, é tudo. Não é só cachorro, gato, pato, não. E ela é enlouquecida com animal. E agora ela tá na mania de contar também com números. Ela gosta muito de ler, ela aprendeu a ler muito rápido por causa desse método que eu aplico. E aí ela tem fissura por letras, por números, e agora a moda é inglês. Ah, sim. Porque na escola dela começou bilíngue, então ela tem 1 hora de inglês todos os dias. E tudo pra ela é inglês. E tipo assim, eu fiquei com medo dela embaralhar, porque ela não tem conversação formada. E eu falei, essa menina vai começar a falar a palavra em inglês e português, mas não tem o que fazer, não vou mudar de escola. Ela chegou perto de mim e falou, mamãe, I'm hungry. Eu falei, Jesus, tô com fome. Minha funcionária, o que essa menina tá falando? Ela tá falando que ela tá com fome. E eu aprendi mais inglês. Tem que inglês contratar uma com ela. tradutora. Exatamente. Outro dia eu perguntei ela uma pergunta em inglês lá, cor. What color is this? Perguntei ela. E tipo assim, eu arranho muito, muito mal o inglês. Eu falo que eu aprendi mais com ela esses 3 meses que a escola tá no bilingue do que a minha vida inteira de curso de inglês. Eu nunca consegui aprender. Eu fiz 8 anos do Book One, não saí dele. Eu não sei. Eu também Eu acho nem não sou boa em inglês, inglês, não. só o zero. Aí ela foi, eu perguntei um negócio verde, perguntei, what color is this, Maria? Aí ela virou pra mim, green. It's green. Olha. Aí, tipo assim, aí eu falei com a professora, a Maria tem uma facilidade muito grande com o inglês. Ela falou, Maria, entendi mais. Ela responde mais as coisas em inglês do que em português. Que ótimo. Vai entender, né? É uma descoberta. E o que eu estou achando interessante de estar conversando com você, Michele e Mariana, é o seguinte, é que dentro da fala de vocês, da percepção, das dificuldades, das conquistas e questões diferenciadas, né, do autismo, né, e da síndrome de Down, como que, apesar de tudo, a necessidade da comunicação, cada um com a sua necessidade, com a sua característica, encontra uma forma de transmitir afetividade, encontra uma forma de se comunicar, uma forma de perceber, né? Sim. Pelas diferenças que tem do caso da Maria E os dois têm dificuldade e de do conversação, Mento, né? aí é onde eu ia perguntar. Como os dois buscam, de alguma forma, a sua maneira de comunicar ou de interagir com o que está sendo proposto ali, como que você vê, eu pedi até o mote da minha pergunta aqui, que seria como a percepção e a necessidade de se comunicar faz com que, com o desenvolvimento, de alguma forma, dentro das condições de cada um, eles buscam essa comunicação, que vai além, eu entendo, do que é ofertado enquanto terapia e aprendizado de escola, pela necessidade mesmo de se comunicar de alguma forma. Aí a pergunta é, como que você percebe no Bento algo em termos de onde ele busca se comunicar de alguma forma diferente do que ele recebe? E a mesma pergunta para você com relação a Maria. Se além do que ela recebe de terapias ou na escola, se você percebe nela alguma coisa diferente de buscar uma forma de comunicar que seja uma necessidade que ela percebe. Vocês observam isso ou não? Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Ela tem uma necessidade de conversação muito grande, igual eu falei com a Porque, às vezes, as crianças só correspondem de acordo com as terapias. Então, existe uma resposta. E tem crianças que, além das terapias, além de tudo que é ofertado, ela se posiciona de outra forma porque ela tem outras necessidades de comunicação. Ela acaba buscando outra forma de se comunicar. Eles imitam muito desenho, né? Eles imitam muita conversação de desenho. O que as crianças brincam lá no desenho, ela faz tudo de novo em casa. Igual se ela vê um desenho, por exemplo, que a gente hoje em dia tem muitos esses desenhos com as próprias crianças. As crianças estão fazendo uma pizza junto com a mãe, né? Os youtubers, né? E aí ela representa isso em casa, entendeu? Eu vejo que onde ela aprendeu isso. Outro dia ela falou que estava vendo o vídeo, aí começou a rodar aquela bolinha assim de internet ruim. Ela virou pra mãe, mamãe, deu ruim. Eu falei, gente, onde essa criança aprendeu isso? Deu ruim. Então, isso que eu ia comentar aqui, as crianças autistas, eu não sei se a Maria também, ela é repetitiva. Então, assim, eu entendi mais ou menos o que você quis dizer, assim, se além do que ele já faz e aprende a terapia,
se ele mostra ter outras coisas. Outros interesses, né? Outros interesses. Na idade dele eu não percebo. Eu percebo muito mais repetição. Até brinco lá em casa e falo assim, gente, cuidado, somos o exemplo do Bento. É muito repetitivo, Muito. repete o que fala, o falar. Às vezes solta alguma coisa ali, uma palavra inadequada, vamos Repete. dizer. Repete com todas as palavras. A Maria imita a gente se coçar. Então gente assim, tossir. na idade dele ainda não está assim com repertório ainda. Acredito que isso aí com o avanço, com os estímulos, né, com tudo que a gente faz, sim, com o tempo eu acredito que possa chegar assim numa situação dessa. Mas por enquanto eu acho que mais é a repetição, o que vê mesmo a Mariane disse é desenho. O Bento ele é muito visual. Maria também. Ele observa muito, ele tem esse ponto A Maria, dele. se a gente estiver conversando aqui, ela chegar, ela não vai conseguir participar da conversa. Ela vai danar falar um monte de coisa embolada. Ela tem a necessidade de interagir gigante. Ela tem essa necessidade de estar em grupo. Eu já tentei fazer com ela aulas individuais, por exemplo, de música, e não rendeu. Ela precisa estar em grupo, ela precisa imitar o outro, ela precisa ver um coleguinha, ela precisa ter essa divisão, sabe? Dividir com um coleguinha, ele faz, agora é minha vez. E o Bento, ele tá assim, às vezes chama a atenção do irmão, aí eu falo, Brian, hoje você não vai mexer em celular. Tipo assim, né, uma ordem. O Bento, ele tá nessa agora, ele tá querendo dar ordem lá em casa. Por quê? É o que eu tô te falando, é imitação. Ele fala com o irmão, Brian, não vai mexer no celular agora. Brian, você já veio almoçar? Da mesma forma que às vezes, né? Às vezes eu chamo o Brian 1 ou 2 vezes, aí na terceira eu falo, Brian, vem almoçar. Aí, muitas das vezes, não preciso nem de eu falar mais. O Bento tá tomando posse ali da educação junto comigo. Então, Michele e Mariane, dentro do que a gente está falando aqui do terapêutico, né? De tudo que se pensa e tudo que é ofertado, né, para as crianças, né, com essas características, aí uma pergunta aqui que é bastante relevante. Vocês, mães atípicas, buscam e têm também uma terapia que ajudam vocês a absorverem, a lidarem também com as coisas, né, que vão somatizando e ficando. Vocês mães têm também uma ajuda de profissionais, né, para ajudar aí no emocional? Como que fica a mãe atípica, né, que vai acumulando todas essas coisas aí? Ela sozinha tem que encontrar as suas respostas ou com tudo que é ofertado aí para as crianças, né, enquanto N opções de terapia, as mães estão inclusas aí ou incluídas nesses pacotes terapêuticos? É bem importante essa pergunta. Todo mundo fala isso. Não. Todo mundo pergunta isso. Eu falo que eu sempre falo, eu ainda sou muito arredia quanto a isso. Minha terapia é fazer pé e mão, massagem eu faço e no cabeleireiro. Essa é a minha terapia. Mas a minha maior terapia é o meu trabalho incansavelmente em cima da Maria Antônia para que ela esteja bem. Se eu vejo ela bem, isso para mim é maravilhoso. É a maior terapia. Se ela não estiver bem, eu não estou bem. E se eu não trabalhar, ela não fica bem. Então, assim, ainda estou nesse momento, as pessoas falam, você tem que se cuidar. Também faço academia. Você tem que se cuidar, você tem que fazer isso. Eu sempre falo, eu estou em um grande trabalho, que é a formação da minha filha. Porque eu imagino que seja assim, Mariane, tão importante quanto, né, a atenção para o filho, cuidar da noção. A mãe também, Todo mundo né, fala. ter esse cuidado, porque acaba sendo muito estressante, é uma cobrança muito grande de tempo, de atenção, de carinho, de amor, né? Existe, na verdade, como a gente está falando da pressão, né, do estresse, da sobrecarga, dos desafios, tudo isso que a gente está falando, que recai muito em nós, mãe, não com os pais, né, mas eu acho que acumula mais na mãe. Até tem um estudo norte-americano que compara a mãe de uma criança autista ao nível de um combatente, um soldado combatente, de estresse, o nível de estresse. Em guerra. Então, assim, é uma proporção bem grande. Então, existe sim, aqui em Muriaé, né, como a gente está falando aqui dentro do nosso município, aqui em Muriaé tem rede de apoio, né, aqui
para a criança autista, que acolhe as famílias, que tem um projeto que chama Cuidando de Quem Cuida, que é lá na AMA, na Associação AMA. Então, lá faz um projeto todo mês, uma vez por mês, e sempre é voltado para as mães atípicas. E aí sempre tem uma psicóloga que leva uma palavra, um terapeuta, outra hora um massagista, sempre tem um projeto lá que cuida, que chama Cuidando de Quem Cuida, realmente para isso aí que você falou. Eu, particularmente, eu não tenho, assim, um terapeuta que eu vá e tudo, mas eu sei que há necessidade, muitas das vezes, nem todo mundo consegue, igual a Mariana falou, que ela tem o jeito particular dela, né, de se recompor, vamos dizer assim, com massagem, com manicure. Não é a realidade de muitas mães, a gente sabe que muitas mães não têm condição até mesmo de sair e deixar o filho. No autismo, quando a criança é nível 3 de suporte, é 24 horas essa mãe. Então, muitas delas não conseguem nem dormir. Porque se o filho acorda à noite, a mãe tem que estar ali. Então, você imagina a situação dessa mãe. Até porque a criança vai precisar dessa mãe inteira por muito tempo, né? Então, isso é lindo na teoria, mas na realidade ela não existe, entendeu? Porque a gente tenta, poucas, né? Eu falo São que o meu poucas lazer... que conseguem. Tem uma pessoa que me perguntou, Mariane, mas qual é o seu lazer? Eu falei, o meu lazer é o fim de semana. No fim de semana eu fico em família, em casa, eu não faço nada. Eu só brinco com a minha filha, a gente nada, a gente joga bola, a gente vai no parquinho. Esse é o meu lazer. Cada um vai ter a sua válvula de escape, né? Mas assim, não é a realidade. Isso devia ser política pública, né? Terapia para mãe. Para mãe. De PCD. Ô Mariana, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre... até nós anotamos aqui quando você chegou, com relação a uma terapia específica, né, que você falou, DOMA. Que você falasse um pouquinho para a gente, porque eu acho que é um diferencial com relação à maioria das indicações que tem. Né? Eu sou fisioterapeuta, né, de formação, trabalhei por 12 anos até a Maria nascer. E quando a Maria nasceu, veio aquele diagnóstico e aí eu, assim... As terapias tradicionais não me enchiam os olhos. Eu queria algo a mais. Eu buscava algo a mais. Eu achava que aquilo era pouco. Eu tinha que descobrir alguma coisa diferente. E então eu estava lá em casa, minha mãe me manda de repente um curso aleatório de estimular a criança em casa. E eu fui e entrei. E esse era um curso DOMAN. D-O-M-A-N. O que é o DOMAN? DOMAN foi um fisioterapeuta na década de mais ou menos 50 e 54, dos Estados Unidos, da Filadélfia, que ele era fisioterapeuta, mas ele via que a fisioterapia tradicional não dava tanto resultado quanto ele queria em pacientes neurológicos, em pacientes paralisia cerebral, hidrocefalia, poliomielite. E ele via que ele mexendo o braço, ele não tinha o resultado que ele queria algo mais. E aí, então, ele estudando, foi para povos indígenas e foi para povos orientais e queriam descobrir por que as crianças orientais elas eram mais desenvolvidas que as crianças dos povos indígenas. E aí ele chegou, depois de muito estudo, né, com outras pessoas da área, né, descobriu que as crianças que eram criadas no chão, elas tinham um desenvolvimento muito melhor do que as crianças criadas em povos indígenas. Por quê? Porque elas eram criadas em colo, em cestos, por causa dos animais, né, peçonhentos. Então não podia deixar um índio no chão, porque a cobra vinha, picava e ele mordia. E já na China, né, no Oriente, as crianças são criadas no chão. A cama é baixa, a mesa é baixa, né, eles sentam no chão. Então ele fez esse estudo e desenvolveu um método de estimulação que a criança deve ser criada no chão. Em casa, com todo o conforto, com um tapete apropriado, em segurança, sabe? Só que esse método ele é desenvolvido por pais. Por quê? Porque ele é intenso. Ele tem 3 pilares: intensidade, duração e frequência. Então, para nós, o ir na fisioterapia 2 vezes, 3 vezes por 40 minutos, na fono, na TO, é pouco para o desenvolvimento que a gente quer para essa criança. São sessões intensas que devem ser aplicadas com os pais em casa. Por quê? Porque em casa você tem aquele tempo com a sua criança. Ela quer dormir às 9 horas da manhã, mas 9 horas é a físio dela. Eu vou ter que acordar essa criança para levar ela. Ela não vai desenvolver bem porque ela está querendo dormir. E aí é 40 minutos. Aí você bota a criança no carro, vai para a fisioterapia, chega lá, fila de recepção.
Aí 30 minutos de terapia, aí você volta com a criança, bota no carro. Então nisso você perdeu 3 horas para fazer uma terapia de 40 minutos. E no conforto da sua casa, você consegue trabalhar melhor com essa criança. Só que precisa de pais disponíveis. Foi aí que eu parei de trabalhar e resolvi. Porque aquilo preencheu meu coração. Sabe que quando você tá com aquela coisa assim, tô fazendo pouco? Você não vai saber o que é, mas as mães atípicas têm isso na cabeça. Eu tô fazendo pouco. Eu poderia fazer mais alguma coisa, tá faltando alguma coisa. No fim da meada. A Maria tinha 2 meses, eu percebia isso. E o Doma, que é essa metodologia em casa, ele me preencheu. Porque como eu falei, eu era perfeccionista. Então eu tenho que fazer as coisas assim, muito bem feitas e saber que eu fiz o meu máximo. Não tem como fazer mais do que isso. E aí eu fiz esse curso, é um curso destinado para pais. Então a fono não pode fazer, a físio não pode fazer, a TO não pode fazer, psicomotricista não pode fazer. Quem tem que fazer é o pai, a mãe ou a babá. Mas ainda não é legal babá. E você faz há quanto tempo? Eu faço esse método com a Maria desde que ela tem 2 meses. E esse método, ele estimula a criança as fases do desenvolvimento. E ele é formado por atividade física e atividade cognitiva. A gente fala estímulos, né? A gente fala estímulos nos 5 campos sensoriais da criança. Então, quais são os campos sensoriais? A visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Então, você aplica estímulos para que as informações cheguem no cérebro dessa criança para que possa sair o desenvolvimento. Igual a gente fala, a fala. Por que a fala não sai? Porque a criança atípica, ela às vezes não tem ar nem para poder oxigenar o cérebro, quanto mais falar. Pensa você quando você faz uma corrida, se você consegue falar. Você não consegue. Então, você tem que estar ar sobrando para você falar. E aí, é esse estímulo. E foi uma coisa que me preencheu. Então, a Maria não fez terapia tradicional. Eu cheguei até a tentar. Eu levei ela porque eu tentei fazer os 2. Levei, eu acho que não somou total de umas 10 sessões de fono, nem de físio. Então, eu apliquei em casa um método com ela e ela foi desenvolvendo bem. Veio a pandemia, que a gente não podia nem fazer nada, porque estava tudo fechado, e aí aquilo acabou de me complementar. Então, ela fez o desenvolvimento dela, com 2 aninhos ela teve uma queda, lesionou a C1, a gente teve que ficar de repouso em casa, ela ficou 3 meses de repouso, fez outra cirurgia, fez 3 meses de repouso de novo. A gente ficou 1 ano parada, vamos botar assim. E aí eu retomei agora. E aí esse método, a gente fala que o time tá ganhando, a gente não mexe. Maria tem 4 anos, ela já lê, já tá começando a escrever, tem uma fala relativamente boa para síndrome de Down de 4 anos. Ela fala como uma criança típica? Não. Ela não fala, mas ela vai falar. Entendeu? Eu tenho essa certeza porque eu vejo o desenvolvimento dela acontecer. E Mariane, com esse tempo e com essa sua experiência, né, com essa condição diferenciada aí, você fala disso para outras mães ou você tem conhecimento de outras mães que também adotaram ou que adotam ou que se sentiram estimuladas através do seu exemplo, né, a também praticarem dessa forma aí essa complementação de tratamento? Sim, muito. Eu falo que a Maria, eu falo que ela é a pioneira nesse método. Porque quando a Maria nasceu, não tinha muita criança que fazia isso. Eu achei uma criança que fazia no Brasil, em Brasília. Porque isso é lá na Filadélfia, né? É um método que é um curso caro. Então, não tem. E no Rio de Janeiro, tinha uma pessoa que trouxe esse método para o Brasil, que foi até um médico, que o pai dele, ele teve um filho que sofreu um acidente num lago, fraturou C1, ficou tetraplégico. Os médicos do Brasil tinham desenganado, ele levou esse filho dele para o Instituto da Filadélfia. E aí ele trouxe esse método para o Brasil, que chama Veras, né? O Doma no Brasil chama Veras. E aí, através do nosso Instagram, eu comecei a falar sobre esse método para ajudar mesmo por causa da pandemia, né? Porque na pandemia as pessoas não podiam fazer terapia e essas terapias são feitas em casas. E aí, só que as pessoas têm que fazer o curso. Mas aí eu postava muita coisa, as pessoas replicavam em casa. E aí, hoje em dia, tem muito. Hoje em dia, assim, é mais de uns 500 crianças que fazem esse método através... Eles falam que a Maria é inspiração, porque, assim, é o que eles querem galgar pela leitura dela, né? E ver o desenvolvimento, né? Mas, assim, não é fácil. Tem muitas mães que começam, que desistem. Tem muitas mães que me amam e tem muitas mães que me odeiam. Porque, às vezes, elas tentam e não conseguem progredir. E não é fácil mesmo, porque... Muitas não têm a vida que eu tenho. Eu não faço nada em casa, eu só cuido da Maria Antônia. E tem mãe que lava, passa, cozinha, cuida do menino, tem outro menino ainda com diagnóstico. Né? Então não é fácil não, mas assim, tem resultado. Isso que é válido para mim. Né? E a recompensa, né? Não tem descrição.
Se você conhecer ela, você fica apaixonada. Ah, quero conhecer, com certeza. Ô, Michele, eu acho importante, gostaria que você falasse um pouco sobre... você me falou sobre um e-book, né, que você desenvolveu. Ah, sim. Acho importante você falar, porque é uma forma de você estar levando a sua Juntos, experiência pessoas. também para outras mães Sim. Eu e criei o o que e-book. realmente é o conteúdo que ele traz, né? Sim. Eu criei o e-book porque a gente vê muito a rede social falar sobre as características do autismo, o nível, né, o tratamento e tudo mais. E como você até falou aqui sobre a terapia e as mães, e pouco se falava nas mães. Então eu criei esse e-book mais voltado mesmo para as mães atípicas. E nele eu abordo várias coisas ali em questão dos desafios mesmo. Eu começo com a jornada inicial, né? Eu conto ali como que é, né? A gente até falou um pouco aqui do que eu já destrinchei no e-book, que é a jornada inicial, aceitação, né? Aquele momento ali de aguardar, né? Esperar, acolher e começar a fazer o que tem que ser feito, né? Eu falo também que não existe manual de instrução, né, para uma mãe atípica, né? Ninguém tem esse manual, né? É você no dia a dia mesmo, de cara a cara, é o desafio que a gente conta, é a pressão constante. Eu falo que é nós conosco mesmo. Então, o e-book ele é voltado para as mães atípicas mesmo. Ele não tem nada ali que vai falar do desenvolvimento da criança, coisas assim, não. E nele eu falo sobre a relação fraternal, né? A relação ali entre os irmãos, como que é quando tem um irmão, que é o nosso caso. Eu dou dicas para as mães, né? Porque eu queria ter essas dicas quando eu descobri. Então, eu fui por mim mesma. Como eu disse, minha rede de apoio, primeiramente, foi eu. Eu que corri atrás, eu que batalhei, eu que tive que ajudar meu marido a entender, meu filho e minha família. E é muito importante também, porque às vezes a gente vê, a gente não tocou ainda no assunto do capacitismo, né? O próprio preconceito, mas existem muitas falas, né? Inclusive, muitas das vezes a pessoa até sem maldade. Claro que existe quem tem maldade, mas algumas sem maldade. Uma delas que é muito corriqueiras aí mas ele nem tem cara de autista, como a gente está falando. A síndrome de Down é mais, né, a pessoa consegue visualizar física. isso na característica física ali no rosto. Mas o autismo não. É no desenvolvimento, é no comportamento, inclusive o diagnóstico ele é clínico. Tem pessoas que acham que existe exame que vai comprovar o autismo. Não, não existe. É totalmente diagnóstico clínico, é uma observação, é uma entrevista ali com o Tem profissional. o cordão de girassol, né? Que é o Sim, girassol o girassol que é ele identifica deficiência é uma oculta, forma né? de identificar, Sim, né? pode usar também para o autismo. Mas o cordão que identifica mais o autismo é o do quebra-cabeça, né? Que é o símbolo ali que representa Colorido, né? o colorido, que representa a diversidade. E por isso que é o espectro, né? Cada um é diferente. Não tem um autista igual ao outro, né? Não existe. Nenhum humano, né? Nenhum. Então, eu criei por isso o e-book, sabe? Para ajudar as mães nesse contexto todo. Eu peguei ali os principais tópicos ali que eu vejo que tem muita dúvida, né? Às vezes a mãe também me pergunta no Instagram, assim como a Mariana tem o Instagram da Eu Maria. recebo muitas mães que Instagram ajuda começam muito, porque... acabaram de receber diagnóstico pós-parto, né? Sim. As dúvidas, né? Às vezes a mãe não tem ali nem com quem falar, perguntar, tem dificuldade da família aceitar e vai ali e pergunta para nós que já vive, já está passando. Então o e-book foi mais para ajudar nisso aí. Mariana, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa cartilha? Essa cartilha do autismo. É do autismo. Tá. Essa cartilha do autismo, eu criei juntamente com a Cíntia é advogada, ela também faz parte da diretoria lá da AMA. Nós duas viu também, como eu disse, o e-book é a necessidade de passar informação para as mães, né, atípicas. De falar de mãe para mãe, vamos dizer assim, para ficar melhor entendido. Essa cartilha ela foi criada para ajudar as famílias que acabaram de receber o diagnóstico e fica ali sem norte, sem rumo, dá um branco, um vazio, não sei, cada um interpreta de uma forma, mas eu achei válido, juntamente com a Cíntia, de estar criando essa cartilha para ajudar essas famílias, né? Porque muitas das vezes o primeiro momento que escuta falar de autismo é ali no diagnóstico, a hora que o médico acaba de falar a sua criança. E muitos profissionais ainda passam
essa informação de uma forma bem técnica, né? Então os pais saem dali sem saber muito o que é. No Então, zero, e agora? praticamente, né? E Então, para onde, né? então até foi o nome da cartilha autismo, e agora, né? O que eu faço agora? Então aqui tem um resumo bem breve, né, do que é o autismo, sobre diagnóstico, os níveis, o tratamento que é feito. Aí aqui a gente aborda do cordão, né, de identificação, da carteira, que é o CIPTEA, que é onde ali vai ajudar nos vários direitos, né? Ali até mesmo uma vaga ali, vai no supermercado, Os tem que direitos parar. por lei garantidos, né? Então, Ô, tudo Michele, isso e ajuda. para essas mães, né, que precisam dessas primeiras informações quando recebem o diagnóstico, onde que elas podem encontrar esse apoio ou essa cartilha, né? O que você diria para as mães que estão aí nos assistindo? Onde elas podem encontrar, assim, de uma forma mais rápida, né, todo esse caminho que vocês já fizeram, de encontrar esse apoio ou essa cartilha? Então, aqui em Muriá, essa cartilha, ela tá impressa, né? Lá na AMA. A gente deixou lá porque lá vai muitas famílias, né? Então, lá tem essa cartilha. Para quem for lá, vai receber a cartilha Autismo e Agora. E para quem, né, de outra forma, quer adquirir também a cartilha T, não paga, é gratuita, no Instagram do Bento. No Instagram que eu PDF, criei, né? em PDF, eu mando também por e-mail, né? Ou da forma que a pessoa me pedir ali. Qual Tem que é o lá. Instagram do O Bento? Instagram do Bento, ele é Xelinha, que meu nome é Michele, meu apelido é Xelinha. Então eu criei Xelinha.bentotea. Ponto Bento? TEA, que é do transtorno Ah, espectro sim. autista, TEA. Então, desde o primeiro dia que eu recebi o diagnóstico, eu criei o Instagram. Foi no primeiro... na data que eu descobri, que eu falei assim, não, eu preciso aprender, mas eu também quero aprender e passar. Né? Então, isso tudo foi acontecendo nesses anos aí de diagnóstico. Então, a gente está chegando aqui ao final, né, do nosso tempo. Mariana, eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais, né, que você deixar para quem está nos assistindo aí, para as mães que estão em casa, umas com recém-diagnóstico, outras ainda, né, buscando, procurando, enfim. Que você deixasse aí as suas considerações e a sua mensagem, né, para as mães que estão sendo homenageadas nesse mês aí, né, no mês de maio. No próximo domingo, Dia das Mães, o que você deixaria como uma mensagem, né? Como resumo de tudo que a gente falou aqui, das suas experiências e, enfim. Então, eu quero deixar para as mães que o maternário ele já é uma nova vida, é uma missão que Deus dá para gente, né? Eu li uma frase muito bonita hoje, tentando fazer uma mensagem das mães, que fala: Deus não podia estar em todos os lugares, então criou as mães. E no início é difícil. No meu Instagram também está escrito assim: descubra conosco que a vida continua feliz e bela, mesmo após um diagnóstico inesperado. Inesperado para mim no pós-parto, né? Para várias mães T21. Inesperado para alguém que descobre no ultrassom, inesperado para alguém que descobre um autismo com 1 ano e meio, 2 anos, inesperado para uma pessoa que tem um filho de 8 anos, que é típico e sofre um acidente e faz uma paralisia cerebral e se torna um vegetal em cima da cama. Então, assim, o diagnóstico, a gente acha que nunca mais a gente vai ser feliz. A gente acha que aquilo vai ser a minha vida, agora eu não vou ser feliz mais. Mas isso passa, isso com o tempo a gente consegue processar melhor, isso se torna mais leve com o tempo. Se não se tornar sem ajuda profissional, deve-se procurar uma ajuda profissional, né? Com o que pode, nem que seja assim no Sistema Único de Saúde, né? Se a pessoa não tiver uma rede de apoio. E eu costumo falar para as mães que me procuram que a primeira aceitação é da família. A família tem que aceitar a sua criança, a criança que Deus confiou a você. Então, você aceitando essa criança, tudo vai se tornar mais leve. Eu lembro que a Maria tinha questão de 3 meses, eu acho 4 meses. E aí eu filmei a Maria e ela tinha uma carinha assim apática. Aí eu falei com a mentora desse curso mesmo. Eu falei com ela: Maria tem uma cara de triste. Aí ela falou assim pra mim: porque você tá triste. No dia que você ficar feliz, a Maria vai se tornar uma criança feliz. E foi assim, essa palavra para mim mudou da água para o vinho. É uma percepção grande, uma troca, né, de energia. Incrementei uma felicidade em mim. Eu falei: não, eu vou ser feliz. A minha filha está viva, a minha filha está com saúde. Eu não entrei pela minha porta de braços vazios, como um monte de mãe entra. Vai ganhar o filho, perde o filho lá no hospital.
Eu não entrei, o quartinho dela tá lindo, preparado, e ela chegou aqui, e ela é a Maria Antônia que tem síndrome de Down. Então, o que eu vou fazer agora, igual a Michelle falou, para ajudar ela no desenvolvimento dela? Então, a partir do momento que você aceita o diagnóstico do seu filho e que você fala para a sociedade, esse é o meu filho, ele tem síndrome de Down, ele tem autismo, ele tem PC, mas ele é lindo do jeito que Deus me deu. A sociedade olha para você, olha para o seu filho da forma que você olha. Se eu olhar para o meu filho com um olhar de coitadinho, coitadinha lá hoje na apresentação, ela não fez do jeito que eu queria, coitadinha. A sociedade vai ver isso, vai ver ele como coitadinho. Agora, se você olhar, igual a primeira coisa que eu falei aqui, ela é uma menina linda, maravilhosa, de 4 aninhos, que tem síndrome de Down. Ela é isso pra mim. Então, a sociedade não vai conseguir me provar o contrário, nem pra ela. Se alguém falar com ela algum dia que ela não é isso, ela não vai acreditar, porque dentro de casa ela já aprendeu que ela é linda e maravilhosa. Entendeu? E sabe se desenvolver e tem suas dificuldades como qualquer ser humano. Eu tenho, você tem, Shelly tem, mas ela vai superar isso com o apoio que a gente der, né? E com a própria força de vontade dela. Então é isso, aceitação, entendeu? Olhe para o seu filho com amor, porque a sociedade vai ver ele da forma que você vê. Ô Mariane, e para quem está se identificando com a sua história, para quem está gostando de ouvir a sua história, conhecer a sua história, como que as pessoas podem saber mais sobre você, sobre, né, as formas de tratamento que você adota aí com relação a Maria, né, as terapias e algumas técnicas diferenciadas aí? Qual o Instagram que as pessoas então, podem quando a Maria encontrar? nasceu, eu achei alguns Instagrams que falavam de crianças com síndrome de Down, pais, né, que tinham seus filhos. E aquilo me ajudou muito, porque eu vi crianças lindas e maravilhosas com 3, 4 aninhos, crianças que faziam balé, crianças que brincavam, crianças de todo tipo, como qualquer outra criança. Então, isso me ajudou. Então, eu tinha um Instagram e passei ele para Maria Antônia. Chama Minha Vida com Maria, perdão. Eu errando o nome do Instagram. Minha Vida com Maria. Com 2 As no final, que é Maria Antônia. E lá eu conto a nossa rotina, eu mostro o nosso dia a dia, a gente tem recebido, ela é uma criança maravilhosa, linda, que faz balé, faz natação, faz musicalização, ela ama. Tem uma rotina como qualquer outra criança, entendeu? E aí a gente mostra os estímulos diários em casa também, tá? E a gente recebe várias mães, igual eu te falei, todo dia tem mãe que recebe diagnóstico, estou desesperada. Calma, respira, viva o seu luto, chore o que você precisar de chorar. Lave a sua alma. Não tem problema, não precisa de ficar engolindo, isso é ruim, entendeu? A gente precisa saber o que a gente tem que passar. Né? Deus deu, você, é seu, não tem onde. A gente não bota na porta dos outros que é nosso, né? Então, partindo desse princípio, aí a vida se torna mais leve. Ok. Michelle, alguma consideração? Igual como a Mariana falou, aceitação. E pensar, não é o fim. O diagnóstico, né, não é o fim, é um começo. Eu penso dessa forma, é um novo começo. Ali que você vai junto com o seu filho, você vai ajudar ele ali no todo desenvolvimento, para dar uma qualidade melhor. Com isso você não vai preocupar com o futuro, porque muitos pais ali, quando recebe, já logo pensa, eu pensei, sabe? Como que vai ser o futuro do Bento? Aí, um certo tempo. Depois eu pensei, não posso ficar assim, eu vou ficar doente. Preocupar com o futuro é causar ansiedade. Eu vou trazer mal para mim. Então, passo de cada vez. O presente é agora. Eu preciso fazer agora pelo meu filho. O futuro a Deus pertence. Né? Se eu trabalhar bem com ele aqui, né? Ensinar ele, fazer tudo que tem que fazer. Com certeza. O que está a meu alcance, você terá melhores resultados, dentro do meu né? limite, né? Como pessoa também, como mãe, como a gente falou aqui, eu vou ter um resultado melhor. Né? Então é assim que eu penso e é assim que eu falo para as mães. Não fiquem apavoradas, desacreditadas, que muitas mães às vezes desacreditam, né, no potencial do filho. E aí é o fim, porque se a mãe não acreditar, aí não vai ter como desenvolver, né? Claro, como a gente disse, são níveis diferentes, são histórias diferentes, a gente tem que respeitar isso. É muito importante também a gente dizer, porque às vezes a mãe pode falar, mas isso é fácil para você, que o seu nível, sua criança é nível 1, o meu nível 3. Eu entendo e sigo mães, né? Recebo mães também que vêm né, com dificuldade. Às vezes não é um filho autista, são 2 ou 3. Então imagina a dificuldade dessa mãe. Né? E a situação, igual a gente estava falando aqui também,
das políticas públicas também, que igual o direito do autismo ali, vou abordar aqui rapidinho, Fiquem à vontade. que é o direito ao benefício LOAS, que é muito pouco para desenvolver uma criança. Então, a mãe larga o emprego, tem 2, 3 filhos, recebe um salário ali do LOAS, né, que é o direito, e como que ela vai pagar essas terapias? E o essencial para se manter? Então, é muita dificuldade que a gente vê. A realidade de uma não é a realidade da outra. Então, assim, é aceitar o diagnóstico, é viver da forma que você vai conseguir ali fazer o melhor para o seu filho dentro da sua possibilidade, dentro do seu limite. É isso que eu coloco aqui para os pais, né, para as mães atípicas. Ok, Michele e Mariane, eu quero agradecer a vocês aí por essa oportunidade, por essa aula, não só das informações, né, de tudo que se aplica aí para o filho que tem as necessidades diferenciadas, né, que são atípicas, né, que é o termo que a gente está usando aqui, pelo tanto que eu estou aprendendo com vocês aí, como ser humano, enquanto mães dedicadas e que, né, não medem esforços e sacrifícios e essa busca que é o amor que alimenta tudo isso, a gente não tem dúvida, né? E obrigado aí por essa troca de experiências aí, né, de trazendo tanta informação para a gente e principalmente para as mães que estão aqui nos assistindo, né? Que fiquem aí essa experiência, né, que vocês estão trazendo para nós, principalmente falando esse ano, comemorando aí o Dia das Mães, que as mães recebam aí, né, as mães atípicas principalmente, recebam o nosso abraço, porque hoje o nosso programa Vida Saudável está sendo dedicado a esse tema que é bastante relevante e vocês trouxeram uma riqueza de informação e de sentimentos e um novo olhar, com certeza eu ouvindo vocês e com certeza quem está em casa assistindo tudo que vocês disseram aqui, com certeza vão também passar a ter um outro olhar, encontrar outras soluções e ter um entendimento de algo que é real, porque se vocês estão aqui testemunhando, né, os desafios e as fronteiras que vão sendo rompidas a cada dia, como mães exemplares que são, então eu agradeço muito por esse momento e até vou deixar aqui para um futuro próximo, né, vocês querendo, de me colocar à disposição para um outro momento, quem sabe, você falou em políticas públicas, podemos pensar num outro programa, de convidar aí as pessoas, as autoridades, as pessoas que estão à frente, né, desse trabalho, e a gente ir um pouco além do que vocês trouxeram aqui, que já é muito, mas políticas públicas é um item bastante interessante, porque o esforço coletivo, né, e se tratando aí das questões das políticas públicas, elas são muito relevantes, porque é uma luta que é difícil, né? E que cada um de nós sozinho aí, a gente tem as dificuldades que tem, mas com políticas públicas consegue se amenizar ou resolver muitas questões, né? Com certeza. Obrigado, feliz Dia das Mães para Nós vocês. agradecemos, Parabéns por muito tudo. o convite, a oportunidade, né, de falar do com nosso certeza. mundo. Quanto mais a gente fala, né, mais a Sim. gente inclui a sociedade, porque muita coisa é falta de informação também, né? Então é só gratidão mesmo. É isso aí. Felicidade para vocês, né? Aí para o Bento, para Obrigada. Maria. Obrigada. Para Feliz você Dia aí. das Mães. Isso, feliz Dia das Mães para todos vocês que estão aí Pra todos que assistindo. são. Grande abraço, que Deus abençoe todos. Até o nosso próximo programa.